Mais uma oportunidade de dividir com vocês esse estudo que eu fiz sobre o bom ânimo. E esta palestra, esse estudo de hoje, ele foi tirado do livro Boa Nova, que é o capítulo 8, né? E o que eu acho assim, interessante sobre esse estudo que eu fiz e sobre esse capítulo do Boa Nova, que é tão assim interessante, é que ele traz um diálogo, né? Tem vários capítulos do Boa Nova que trazem diálogo, mas esse diálogo que ele trouxe, Humberto Campos trouxe, né, através de Chico, com Bartolomeu, me chamou a atenção porque ele traz assim um pouco do que nós vivenciamos, né? Traz um pouco para perto da gente, que fala sobre as nossas emoções, os nossos sentimentos. E eu trouxe esse verso que tem, né? Tá ligado? Ok. Vocês estão me ouvindo? Ok. Eu trouxe esse verso que na Bíblia, né, em João 16:33, fala assim: eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham a paz. Nesse mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Quer dizer, ele traz assim aquela questão do bom ânimo, da paz de espírito, daquela segurança que nós temos que ter, que se ele venceu, nós também vamos vencer, né? E eu espero que vocês gostem assim do estudo, porque o interessante dessa passagem do Boa Nova é que Jesus, né, como ele conhece assim cada aspecto de cada apóstolo, porque foi muito interessante da maneira com que ele se aproximou de Bartolomeu para poder falar com ele. É como se tivesse assim as perguntas que ele faz através desse diálogo, das incertezas, das inseguranças dele, traz um pouco para perto da gente, até mesmo para a gente olhar para os apóstolos, para os líderes, com aquele olhar assim, que eles não são infalíveis, eles são pessoas como nós, tentando como nós, aprendendo como nós, na caminhada como nós, mesmo eles estando com o mestre, com Jesus ali, eles ainda não tinham questões que não eram resolvidas, mas Jesus traz ali aquela resolução maravilhosa, e eu espero que vocês gostem aí do estudo que eu trouxe. Então, vamos começar pelo, né, eu busquei aqui o que é um bom ânimo, né? Deixa eu colocar o óculos aqui porque não enxergo muito bem, assim fica melhor. Então, assim, né, o que é o ânimo, né? O ânimo é uma condição emocional do ser humano relacionada com seu estado de espírito, humor ou temperamento. Aí eu trouxe aí pra vocês a figurinha, né? Às vezes você tá meio tristinho, às vezes você tá alegre, ou às vezes você tá naquela vibe assim de, né, rock and roll, paz, amor, tudo certo. E diferente dos estados emocionais, o ânimo, ele costuma ser um sentimento mais prolongado. O medo, por exemplo, consiste numa emoção mais imediata e passageira, enquanto o ânimo pode durar horas ou mesmo dias. O ânimo pode ser de tanta natureza positiva como negativa, sendo neste último caso, costuma-se utilizar a palavra desânimo. Etimologicamente, né, no sentido, né, figurado mesmo, a palavra ânimo se originou a partir do latim animus, que significa alma, coragem ou mente. Este termo latino, por sua vez, deriva da raiz indo-europeia ani, que quer dizer respirar, ação atípica de todos os seres animados, ou seja, que estão vivos. Então, quer dizer, né, traz assim um olhar para a gente diferente. O que significa esse bom ânimo? O que Jesus disse, né, quando ele fala assim, tenha bom ânimo, pois eu venci o mundo, né? Será que é tão ligado com as nossas emoções ou nossos sentimentos? Porque tem uma diferença, né, de emoção e sentimento, que a gente tem que prestar atenção. O que é um sentimento, o que é uma emoção. Eu não sou um expert nesse assunto, né, mas a gente tem que saber diferenciar, né, as nossas atitudes, de onde estão vindo esses sentimentos e de onde estão vindo das nossas emoções. Então, Bartolomeu, ele era um apóstolo que ele andava com Jesus, mas ele tinha o livro, né, eu não vou ler todo no contexto, mas assim, só dando uma pincelada assim no que é o capítulo,
diz assim, o capítulo que Bartolomeu, ele era um apóstolo, que ele era muito assíduo nas tarefas que ele tinha com o mestre. E ele estava ali sempre fazendo as coisas, tudo que, né, que Jesus estava necessidade, ele estava ali sempre trabalhando, ele era bem assíduo naqueles que ele fazia, mas ele era triste. Aí você fala assim, mas como assim? Anda com Jesus, apóstolo, e é triste? Tem como acontecer isso? Tem. E acontece também com a gente também em várias situações. Às vezes nós estamos, né, na igreja, nós estamos num templo, numa sinagoga ou na casa espírita, trabalhamos assiduamente, mas nós somos tristes. Nós temos questões pessoais não resolvidas, que é comum, que é normal, né? Que faz parte da nossa interação nesse mundo aqui. Então, por que ele traz esse diálogo? Porque vai nos mostrar que, mesmo através das nossas dificuldades, Jesus vem como, não só como mestre, como um psicólogo, como aquele bando assim, de amor, e nos trazer essa inspiração para nos tirar como que a gente vai fazer, o que a gente tem que prestar atenção para que nós possamos compreender, ouvir e entender a mensagem da Boa Nova. Então, assim, Bartolomeu, como ele andava muito triste, né, mesmo ele trabalhando sempre com Jesus ali, com os apóstolos, e um outro capítulo do Boa Nova também que eu acho muito interessante, traz a questão de que no início, assim, os apóstolos não tinham aquela afinidade, e demorou um tempo ainda para aquele grupo ali se acertar e conseguir trabalhar juntos, né? Jesus notou que Bartolomeu precisava assim daquela one-on-one, daquela conversa, né? Então ele aproveitou um dia que estava todo mundo na casa lá de Simão Pedro, né, com as tarefas lá cotidianas, e ele viu Bartolomeu e chegou perto de Bartolomeu, e aí mais que imediante Bartolomeu sentiu aquela necessidade de conversar com Jesus, e ele perguntou timidamente, aí fala assim, né, no livro: mestre, exclamou timidamente, não saberia nunca explicar-vos o porquê de minhas tristezas amargurosas, pois aqui no selo, aqui que ele diz assim, nesse plano, né, o selo do mal parece obscurecer as coisas mais puras. Por toda parte é a vitória do crime, o jogo das ambições e a colheita do desenganos. Aqui ele já não tinha perguntado ainda para Jesus, né, que ele fez 3 perguntas para Jesus nesse encontro que ele teve. Aqui ele estava falando, né, por assim mesmo, não estou entendendo por que né, eu sou triste, porque a sua doutrina da Boa Nova me traz assim, né, saber que tem que estar felicidade e tudo, mas assim, eu não estou conseguindo compreender o porquê da minha tristeza. Aí Jesus responde assim para Bartolomeu: a nossa doutrina, entretanto, é a do Evangelho, ou da Boa Nova. E já vistes, Bartolomeu, uma boa notícia não produzir alegria? Fazes bem, conservando a tua esperança em face dos novos ensinamentos, mas não quero senão acender o bom ânimo no espírito dos meus discípulos. Se já tive ocasião de ensinar que o meu reino ainda não é deste mundo, isso não quer dizer que eu desdenhe do trabalho de estendê-lo um dia aos corações dos que mojoram na terra. Achas que então que eu teria vindo a este mundo sem essa certeza confortadora? Quer dizer, nesse primeiro momento aqui ele está falando com Bartolomeu: calma, Bartolomeu, eu entendo que, né, você ainda não está assim, né, você entendeu que o meu reino é nesse mundo, você está trabalhando na questão do reino, mas eu entendo que as coisas ainda não são bastante compreendidas, e com a minha ajuda você vai chegar lá, né? Foi só a conversa inicial. Aí eu coloquei a figurinha dele aqui conversando com Bartolomeu, porque Bartolomeu estava assim, né? Mas como é que pode? Isso pode estar acontecendo comigo. Aí ele continua assim, olha, eu achei muito linda essa parte. Aí ele continua dizendo assim: o Evangelho terá de florescer primeiramente na alma das criaturas, antes de frutificar para o espírito dos povos. Mas vem de meu Pai, cheio de fortaleza e confiança, e a minha mensagem há de proporcionar grande júbilo a quantos que recebam-a de coração. Quer dizer, basta estarmos de coração aberto para receber aí a Boa Nova, para compreender,
né, que tem que florescer primeiro dentro de nós. Tem que, por isso que ele, né, Jesus usa muita nas parábolas que ele fala da semeadura, que a gente tem que plantar, que isso tem que crescer, que tem que nascer de dentro para fora e não de fora para dentro. Não é só o exterior que importa no caso, importa o que vem de dentro, que sai do fundo do nosso coração, né? Aí ele continua aqui, isso Jesus falando para ele ainda. A vida terrestre é uma estrada pedregosa que conduz aos braços amorosos de Deus, aos braços amorosos de Deus. O trabalho é a marcha. A luta comum é a caminhada de cada dia. Os instantes deliciosos da manhã e nas horas noturnas da serenidade são os pontos de repouso. Mas ouve-me bem. Na atividade e no descanso físico, a oportunidade de uma hora, uma leve ação, de uma palavra humilde, é o convite do nosso Pai para que semeamos as suas bênçãos sacrossantas. Em geral, os homens abusam desse ensejo precioso para anteporem as suas vontades imperfeitas aos desígnios superiores, perturbando a própria marcha. Daí, resultam as mais ásperas jornadas obrigatórias para a retificação das faltas cometidas e muitas vezes infrutíferos labores. Em vista dessas razões, observando que os viajores da terra estão sempre desalentados na obcecação de sua vontade própria, ferem a fronte nas pedras da estrada, cerram os ouvidos da realidade espiritual, vendam os olhos com a sombra da rebeldia e passam em lágrimas, em desesperadas imprecauções e amarguras, gemidos, sem enxergarem a fonte cristalina, a estrela caridosa do céu, o perfume da flor, a palavra de um amigo, a claridade das experiências que Deus espalhou para a sua jornada em todos os aspectos do caminho. Uau! Olha só, às vezes é uma coisa que a gente estava estudando um pouco mais cedo aqui de manhã, é a questão, né, como nós somos apressados nesse nosso atropelo de emoções, de sentimentos. Nós não percebemos quem está do nosso lado, nós não percebemos a beleza de uma flor, a beleza da manhã, o canto dos pássaros, ou às vezes nós não percebemos o amigo que quer nos oferecer a mão. Porque nós estamos apressados, porque nós estamos correndo, porque estamos ansiosos. Isso tudo é o quê? Tem a ver com o quê? Com as nossas emoções. Emoção, sentimento, agora eu já estou toda confusa, já nem eu sei mais saber o que é o quê. Mas tem a ver com as nossas necessidades, aquilo que nós estamos buscando, que às vezes com os nossos olhos cerrados, né, batemos a cabeça, né, procuramos em vão o amor aonde não necessariamente ele está. Procuramos as primícias do reino, que não são desse mundo, em valores físicos ou materiais ou coisas com que nós nos apegamos. É o meu carro, é a minha casa, é o meu trabalho, é o meu filho, é o meu marido, meu. E a Bartolomeu estava mais ou menos nesse aspecto, porque ele tinha questões que a mãe dele tinha falecido há pouco tempo, ele estava triste por isso, tristeza por um luto completamente, né? A gente entende que o luto ele precisa mesmo, ele tem aquele tempo de ser de dar o processo, né, para aquela dor da perda passar completamente. É understandable, né? A gente entende isso. Mas ele tinha também outras questões. Ele tinha a questão que ele era de uma família que era de pescadores. Então ele tinha que lidar com dinheiro, com aquela avareza dos pescadores, com o pai que brigava com ele, com os irmãos que o acusavam. Então ele tinha todas essas questões que mesmo ele trabalhando no reino de Deus, né, trabalhando com Jesus, ainda lhe afogavam a mente, porque ele estava focado no que está mais próximo, naquilo que ele pode pegar, naquilo que ele pode agarrar, naquilo que ele, né, nas coisas materiais, e não estava prestando atenção para o que Jesus realmente estava tentando mostrar para ele. Tanto que ele não estava, que quando Jesus tinha acabado de falar tudo isso aqui com ele, o que ele fez? Ele já pula para a pergunta. Ele, né, ele escutou tudo que Jesus falou, mas naquela pressa, naquele anseio, ele já pergunta. Aí, né, ele fala, o livro fala assim, que houve um pequeno intervalo nas considerações afetuosas, depois, sem mesmo que
perceber inteiramente o alcance das suas palavras, aí ele já perguntou. Primeira pergunta dele: Mestre, os vossos esclarecimentos dissipam os meus pesares, mas o Evangelho exige de nós a fortaleza permanente? Quer dizer, eu tenho que ser forte o tempo todo? Eu tenho que estar assim, no upbeat, happy, tipo assim, sabe? É isso mesmo? Como assim? Quer dizer, tudo que Jesus falou ali com ele, parece que, né, por essa pressa, assim, esse anseio logo de, né, eu quero, ele passou aí, tipo assim, né, foi igual um vento que soprou, que passou perto dele e ele não prestou atenção. Aí Jesus responde, essa resposta de Jesus, assim, eu acho fantástica. Aí o que Jesus disse? A verdade, ela não exige, ela transforma. O Evangelho não poderia reclamar estados especiais de seus discípulos, porém, é preciso considerar que a alegria, a coragem e a esperança devem ser traços constantes de suas atividades em cada dia. Porque nós nos firmamos no pesadelo de uma hora, sem conhecermos a realidade gloriosa da eternidade com nosso Pai? Acho que eu repeti 2 vezes aqui, gente, desculpa. O texto foi 2 vezes aqui. Mas, então, quer dizer, ele fala para Bartolomeu o seguinte, que essas atitudes de você ter, né, de você estar com coragem, de estar com fé, de estar ali sempre, né, não é que Jesus ele não exige da gente, ou de qualquer trabalhador, de qualquer líder, ou de qualquer, né, pessoa que nós aspiramos, que pensamos assim, aquela pessoa ali tem resposta para todos os meus problemas, se eu chegar ali ela vai saber de tudo. Mas às vezes aquela pessoa também, ela tem dentro dela também questões. Então como que eu vou exigir uma coisa de alguém, sendo que nem eu mesma consigo compreender aquilo que estou assimilando? Então quer dizer, é um pouco confuso isso, e ainda ficou confuso para Bartolomeu, porque ele assim, não entendeu, como assim, não exige de mim, mas eu tenho que ter, fica meio, né, ele ainda não continua assim, sem entender o que Jesus estava querendo dizer ali para ele. Tanto é que ele ainda estava meio que, né, sem compreender, ele faz mais uma pergunta. Ele fala assim, né, isso foi imediatamente, ele fala assim, e quando os negócios do mundo nos são adversos, e quando tudo parece em luta contra nós? Perguntou o pescador de olhar inquieto. Quer dizer, ele ainda estava inquieto, ele está assim, ok, eu tenho que ser corajoso, eu tenho que ser forte, eu não posso estar triste, mas e quando isso tudo acontecer? E quando minha casa cair, passar um furacão, meu carro bater, meu filho morrer, ou minha mulher me largar? Como é que eu faço com esse turbilhões de como é que eu lido com isso tudo? Como é que eu faço para poder, né, entender o que o Senhor está querendo dizer para mim? Aí Jesus, como todavia se percebesse inteiramente a finalidade de suas perguntas, esclareceu com bondade. Qual o melhor negócio do mundo, Bartolomeu? Será a aventura que se afetua ao peso do ouro? Muita vez amordaçado-se o coração da consciência para aumentar as preocupações da vida material, ou a iluminação definitiva da alma para Deus, que se realiza não tão só pela boa vontade do homem, que deseja marchar para o seu amor por entre os urges do caminho. Não será a diversidade dos negócios do mundo um convite amigo para a criatura semear, com mais amor, um apelo indireto que arranque as ilusões da terra para a verdade do reino de Deus. Uau! Quer dizer, aí Jesus pergunta para ele, qual é o melhor negócio do mundo, Bartolomeu? Aí a gente pergunta assim, o que nós nos apegamos tão fortemente que nos impede de perceber, de olhar, de enxergar, de sentir? É errado você ser próspero? Não. É errado você ter coisas boas? Não. Jesus não condena isso. Ninguém condena isso. Ninguém está falando isso aqui. O que ele está querendo dizer é o seguinte. O que é para você? Qual que é o peso das coisas que você está fazendo desse mundo, que são materiais, com o peso daquilo que você está buscando espiritualmente? Porque se você for colocar o seu olhar somente para aquelas coisas que estão plausíveis, para aquilo que você pode agarrar ou se trazer mais próximo de você, você não vai conseguir
automaticamente se libertar para que o espiritual, para aquilo que é divino, para aquilo que é buscando da iluminação chegar até você. Vai conseguir? Sim, mas se você continuar agarrado com essas coisas, a caminhada fica um pouco mais difícil. Porque você fica, é como se você estivesse puxando uma corda, já, né? Ninguém já brincou daquela corda, né? Como é que chama aquilo? Campo de força, exatamente. Cabo de força, Aí de um lado tá lá você querendo segurar as suas coisas materiais, do outro lado você tá lá buscando as coisas espirituais. Não quer dizer, uma coisa tem que sair para outra fluir. Ou você fica mais, né, no raso, nas coisas mais desse mundo por enquanto, que é onde vai do momento de cada um. Isso aí não quer dizer porque a pessoa ela é materialista, ou porque ela não consegue se desprender das coisas materiais que ela não vai conseguir, ou a pessoa larga daquilo ali e ela, aos pouquinhos, ela vai se soltando e ela vai compreendendo essas verdades todas aqui que Jesus veio para trazer para a gente. Então, o que isso estava trazendo para Bartolomeu aqui, quando ele estava com essas questões, né, com o pai dele, a questão financeira, a questão, né, dos desentendimentos familiares, aquilo tudo causava dor para ele, aquilo tudo causava inquietação para a alma dele. E o que Jesus estava querendo trazer para ele era o seguinte: olha, Bartolomeu, o que eu tenho para dizer é o seguinte: quando eu falo para você que meu reino não é desse mundo, e às vezes a gente entende, né, aquela coisa assim de que, ok, então eu vou trabalhar porque, né, no mundo espiritual eu vou ter a minha recompensa, chegar no mundo espiritual eu já vou ter mais, já vou chegar lá com, eu já vou ter, como é que fala, já vou ter trabalhado o suficiente, me chegar lá eu já tá assim numa situaçãozinha melhor, né, que todo mundo quer isso, ninguém quer chegar lá tudo, né, o devedor, vamos falar assim. Mas o que Jesus está querendo dizer para ele é o seguinte, que enquanto você, né, não se desprender das coisas materiais, dá o valor devido, o peso do ouro, quando ele fala aqui, é o seguinte, né, o que pesa mais para você, né, enquanto nós damos o valor necessário ou devido às coisas materiais para coisas espirituais, aí aquele peso, quando você se desprende daquilo, aí você compreende que tudo aquilo ali é só um complemento. Tem um versículo bíblico que eu já nem sei mais onde que fala, né, que fala assim, na Bíblia que fala assim, buscai o reino de Deus e a sua plenitude, todas as outras coisas lhes serão acrescentadas. Aí esse versículo caiu assim, sabe? Eu não sei falar onde que está, só veio aqui na minha mente agora. O que isso quer dizer? Eu custei para poder entender isso, né? Buscai o reino de Deus e sua plenitude e todas as outras coisas serão acrescentadas. Quer dizer que tudo que você automaticamente que você tem aqui, casa, carro, trabalho, marido, tudo isso é acrescentado porque é como se fosse assim, quando você dá o devido valor às coisas espirituais, o que é material, que tem valor também, fica tão mais leve, você consegue enxergar com uma plenitude tão diferente, que aquilo passa a ter um valor, sim, é importante para mim, e você vai entender que você vai ter aquilo que você necessita, aquilo que você precisa. E você também vai ter aquela plenitude de falar assim, uau, olha, isso aqui, se eu tenho hoje uma casa bonita, uma casa linda, ótimo, graças a Deus. Se amanhã eu não tiver, vou estar feliz do mesmo jeito, porque não é o que você tem, é quem você é o que você adquiriu com o entendimento de que o reino, quando ele fala, né, aí onde está o seu tesouro, está o seu coração, aonde que está o nosso tesouro? Está na terra? Porque se você morrer amanhã, desencarnar amanhã, com quem vai ficar tudo aquilo que você adquiriu? Provavelmente para os seus filhos, para os filhos dele. Excelente você construir patrimônios. Gente, não tem problema nenhum. E nem é isso que ele está falando aqui. Mas quem é que vai aproveitar esses patrimônios seus? Ou você vai ensinar para o seu filho a dar valor ao patrimônio que você tem, para ele poder, 2 minutos depois, ele gastar tudo e bum, o seu esforço todinho foi para o céu, foi pro brejo. Então, assim, é esse desapego. Não necessariamente que é mal você ser materialista, mas o que Jesus estava tendendo a falar para Bartolomeu é o seguinte: despreende, percebe, escuta, porque ele não estava conseguindo, as coisas estavam tão pesadas para ele, porque ele estava tão preso nas emoções, naquilo que ele estava vendo
perto dele que ele não estava conseguindo, mesmo trabalhando, mesmo sendo apóstolo, seguidor de Jesus, ele não estava conseguindo ali sair fora dessa emprisionamento, vamos falar assim, né? Aí, logo depois, aí diz, né, que Bartolomeu guardou aquela resposta no coração. Não, todavia, sem estranhar uma certa estranheza. Ele ainda ficou assim, ainda um pouco confuso ainda, né? Ele ainda ficou ainda assim, mas tem mais alguma coisinha ainda. Aí ele perguntou, lembrando que sua genitora partira há pouco tempo para a sombra do túmulo, interpelou ainda ansioso. Ele ainda estava ansioso. Quer dizer, mesmo depois todas aquelas colocações de Jesus, ele ainda estava ainda não tinha uma coisa que não estava fechando. Aí Jesus responde para ele. Aí ele pergunta para Jesus, mestre, não seria justificável a tristeza quando perdemos um ente amado? Mas quem... Aí Jesus responde, mas quem está perdido se Deus é Pai de todos nós? Olha que legal. Ele fala, mas eu perdi um ente. Perdeu quem? Quem está perdido? Será que realmente as pessoas que vão para o mundo espiritual, que desencarnam, elas estão perdidas? Se Deus é o Pai de nós todos. Se os que estão sepultados no lodo do crime hão de vislumbrar um dia a alvorada da redenção, por que lamentarmos em desespero um amigo que partiu ao chamado do Todo-Poderoso? A morte do corpo abre as portas de um mundo novo para a alma. Ninguém fica verdadeiramente órfão sobre a terra, como nenhum ser está abandonado, porque tudo é de Deus e todos somos seus filhos. Eis porque todo discípulo do Evangelho tem que ser um semeador de paz e de alegria. Olha só, quer dizer, aí ele pergunta, como assim? Quem está perdido? Por que a morte nos assusta tanto? Será que nós todos vamos ter essa serenidade no momento que nós estivermos lá, né, desencarnando, partindo para o mundo espiritual? Será que nós vamos ter essa certeza, essa segurança que a vida realmente continua, que lá no mundo espiritual nós vamos ter todo esse entendimento, esse consolo? Será que vai ser assim com a gente? Porque a gente fica pensando, né? É muito legal aqui a gente falar isso, a gente estudar isso, a gente vivenciar isso, mas e aí? E na hora que for, gente? Como é que a gente vai ser? Como é que vai ser? Né? Como é que a gente vai ficar? Por isso que Jesus fala para ele, né? Ninguém fica abandonado, não tem como, porque Deus é o Pai de todos nós. Então, mesmo aquele que, né, às vezes a pessoa pensa assim, né, fulano era muito legal, mas algumas pessoas têm essa crença ainda, fala, fulano cometeu suicídio, então ele vai ficar perdido, não tem salvação para ele, não tem como ajudá-lo, não tem como tirar dele. Será que isso é verdade mesmo? Será que Jesus, né, Deus na sua infinita bondade faria a mesma coisa? Então nós temos que perguntar, perdemos para quem? Como assim perdemos? Será que nós não estaríamos aí ganhando a oportunidade aí de uma esperança nova, de um mundo novo? Será que nós vamos guardar essa segurança dentro de nós? Isso é uma questão assim que mexe muito com a gente, porque fala assim, como que eu vou fazer isso? Como que eu vou vencer isso? Como assim, né? E por isso que vem a questão do amor de Deus para todos nós. Por isso que vem a questão da paz, da serenidade, da necessidade de compreender esse amor que Jesus veio, né, tão assim, incansavelmente nos lembrar, nos mostrar que Ele é o caminho, verdade e a vida, que é somente com esse amor. Olha para você ver como é que ele estava interagindo com Bartolomeu. Bartolomeu, primeiro ele colocou ali as intenções dele, perguntou, Jesus deu aquela resposta, deu aquele choque, ele perguntou de novo, continuou ansioso, mas na terceira vez, quer dizer, as nossas necessidades, as nossas questões que estão assim muito ligadas ao nosso mundo, aqui tudo que a gente vê, elas são incessáveis. Elas não cessam, elas não para. A nossa mente não para de navegar naquela coisa de que eu quero, eu preciso, eu tenho, eu. Então, estamos focados no nosso eu.
E aí nós trazemos para nós mesmos essas tristezas, essas pendências, essas questões de que a nossa dor é maior do que a dor do outro. E aí a resposta que Jesus deu para Bartolomeu aqui, quando ele falou da mãe dele, né, não é questão de que você não pode ter o luto, você pode ter o luto sim. E aí eu acho até interessante uma parte também da Bíblia, que eu não lembro se foi Mateus ou Lucas, quando ele fala, né, que ele está falando justamente de seguir a ele, de Jesus, e ele fala assim, deixe que os mortos enterrem seus mortos. O que ele quis dizer com isso? Que quem está apegado com o sentimento da morte, com o sentimento da mágoa, do apego, deixa enterrar esses sentimentos primeiro e vem e segue-me. Resolve isso, deixa isso para trás e venha me seguir. Então, quando Jesus fala isso para Bartolomeu, ele sabe, ele fica assim, né? Então quer dizer que minha mãe, né, que nem tudo está perdido, quer dizer que eu sei que minha mãe está segura, que um dia eu vou encontrar com ela aqui ou em outra vida, quer dizer, então tudo isso passa na cabeça de Bartolomeu. Aí Jesus entrou em silêncio, e como se havia terminado sua exposição judiciosa e serena, e pôs uma hora de adiantada, Bartolomeu se despediu. E um olhar do mestre oferecia no céu aquela noite uma luz mais doce e mais brilhante. E suas mãos lhe tocaram os ombros levemente, deixando uma sensação salutar desconhecida. Essa parte aqui me chamou a atenção pelo seguinte, que depois que Jesus falou tudo que ele tinha que falar com ele, ele ainda sentiu que ainda algo não estava resolvido ainda. Aí o que ele fez? Toque. Aquele toque de Jesus, aquela sensação, aquele abraço do amigo quando você necessita, aquela ligação que você recebe quando você está mais necessitando. Não é verdade? É aquele que fala assim, não, olha, ora para mim, não precisa de falar não, já estou orando, já tá concedido, já. Esse toque, né, hoje eu acho que traz muitos pra gente, porque nessa questão, né, do Covid, a gente não pode abraçar, a gente não tem aquele contato físico mais, mas aí esse toque especial de Jesus faz todo sentido na nossa vida. Porque não é só as palavras, né, você tem que, esse sentimento, assim, aquele sutil, né, aquele toque no ombro, vamos falar assim, né, porque aqui nós trabalhamos com passe, coração, a gente transfere aquela energia, mas esse de Jesus, esse toque especial, é assim, maravilhoso. E às vezes nós podíamos sentir sim um abraço de um amigo, né, ou um telefonema, ou aquele encontro especial que você tem junto com os outros. E isso é assim maravilhoso. E isso nos mostra a importância de nos tratarmos, de nos amarmos como irmão. Porque às vezes o mais necessitado, ele está do nosso lado, e às vezes a gente não enxerga. Ou às vezes aquele amigo está tentando ali chegar perto de você e nós não percebemos, né? Porque nós ainda não sabemos nos colocar no lugar do outro. Então, assim, essa parte que ficou assim, marcou assim para mim. E eu sei que a gente está fazendo o estudo aqui do livro, né? Eu espero que quando chegar nessa parte, no capítulo 8, acho que vai demorar 1 ano para chegar no capítulo 8, porque nós estamos estudando assim bem. Eu espero aí que os professores, né? Tá aí o Humberto, o Rafael, outros ali que estão com os colaboradores, assim, eles possam trazer para a gente mais informação, porque as minhas informações também que eu tenho nesse estudo também ficam limitadas. Eu queria saber um pouco mais a respeito, né, desse toque especial de Jesus. Mas aí fica a dica para quem quiser estudar o Boa Nova, para a gente aprender mais um pouco sobre isso. Aí, continuando aqui, né, aí fala assim, né, que Bartolomeu começou a recordar as razões de suas tristezas intraduzíveis, mas, com surpresa, não mais encontrou no coração. Lembrava-se de haver perdido a afetuosa genitora, refletiu, porém, com mais amplitude, quanto aos desígnios da providência divina. Deus não lhe era pai e mãe dos céus, recordou os contratempos da vida e ponderou que seus irmãos pelo sangue o aborreciam e cloneavam. Entretanto, Jesus não lhe era um irmão sincero e generoso?
passou em revista os insucessos materiais. Contudo, eram suas pescarias ou avarezas dos negociantes de Betesda e de Cafarnaum comparados à luz do reino de Deus que ele trabalhava por edificar no coração. Aí a ficha caiu. Aí Bartolomeu falou, agora eu entendi o que o mestre estava querendo dizer. Quer dizer, então, que se eu deixar... aquela coisa do fardo, né? A gente carrega, às vezes, um fardo tão pesado sobre os nossos ombros, que quando Jesus fala assim, não, deixa, o meu é leve, pode vir, deixa comigo, vamos dividir isso aqui que eu dou conta, nós damos conta juntos, né? Então, quer dizer, quando a gente deixa esse fardo, não é deixar tudo, né, nas mãos de Jesus, não é isso que eu quis dizer. Quando a gente despreende, fica tudo tão mais leve, a caminhada fica tão mais fácil, a gente consegue levar a vida com tanto mais leveza, que aí esse bom ânimo daqui, né, que Jesus está falando, esse bom ânimo, ele gera em nós aquela necessidade, assim, aquela leveza, aquela paz, aquela plenitude que só mesmo Jesus consegue nos dar, né? Só mesmo possamos compreender, porque desprendemos, parece que solta assim um peso assim das nossas costas, né? Então, Bartolomeu havia convertido todos os desalentos num cântico de alegria, no sopro regenerador dos ensinamentos de Cristo. E todos os observaram com admiração, exceto Jesus, que conhecia com júbilo a nova atitude mental do seu discípulo. Perceberam aí? Atitude mental. Quer dizer, tudo estava dentro de quem? Dele mesmo. Quem é que Jesus estava tentando? Né? Ele como um psicólogo, como, né, o médico dos médicos, né? Mas no caso aqui ele agiu na psicologia, porque ele estava atendendo as necessidades. Olha como que Jesus, gente, é aquela coisa, né? Ele, com 12 apóstolos, ele sabia ali a necessidade e a intenção de cada um. E ele foi ali através do ministério dele, tocando a cada um e mostrando a cada um, dando a oportunidade a cada um de realmente compreender o que era esse reino que ele estava tentando construir. Aí, no próximo slide, diz assim, né, que onde que está, né, no Evangelho, Mateus 13:14, né, que fala que no sábado seguinte, o mestre demandou as margens ao lago, cercado de seus inúmeros seguidores. Ali aglomeravam-se homens, mulheres e do povo, judeus e funcionários de Antipas, e a par da grande número de soldados romanos. Jesus começou a pregar a boa nova e, numa certa altura, contou sobre a narrativa de Mateus, que diz assim, que o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo achado, escondeu. E transbordante de alegria vende tudo o que se tem e compra aquele campo. Olha só. Né? E é interessante que nesse capítulo de Mateus aqui, Jesus está falando, tá dando as parábolas das semeaduras. E primeiro ele começa a falar para a multidão, e depois ele sai dali, e aí os apóstolos perguntam para ele por que ele estava falando com as pessoas em parábolas, né? E com eles ele falava diretamente. E aí Jesus fala, olha, eles veem e não enxergam, eles ouvem e não escutem, eles não compreendem, mas vocês já têm esta compreensão, que foi, e Jesus deu essa compreensão a cada apóstolo, como ele fez com Bartolomeu. Por isso que Bartolomeu, depois dessa interação, ele se sente tocado, porque ele realmente, ele sabe que ali o mestre estava falando dele, estava falando para ele, naquela situação específica. E assim Jesus falava com a multidão, falava com o povo e ensinava os apóstolos também. Olha que maravilha, né? Que não é isso. E eu coloquei aqui um versículo do apóstolo Paulo, né, em Romanos 14:17, que ele fala assim, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz, alegria do Espírito Santo. Ou, né, quer dizer, não tem como você querer procurar o reino de Deus nesse mundo. Não tem como você procurar as alegrias, a certeza, a segurança nas coisas materiais. Não tem como você
se assegurar, ter essa certeza, porque enquanto nós tivermos ainda focado somente nisso, aí as nossas dores, as nossas tristezas, as nossas questões, elas sempre vão vir. O que é para nós ainda necessário, como eu disse, né, cada um no seu momento, cada um agindo da maneira com que um passo, né, que nós podemos dar, porque cada dia que passa é um passinho que a gente dá, né, em direção assim à luz. O importante de tudo é você continuar caminhando, não parar, não ficar stuck aonde que você vai ficar, né? Então eu vou terminando aqui com esse último slide que eu peguei aqui. Esse eu peguei no Consolador, e esse aqui é a questão 235. Eu não coloquei aqui a pergunta, eu só coloquei a resposta, porque fala realmente, né, do reino de Deus, fala da importância, né, da iluminação. Aí Emmanuel fala assim: mas em se tratando de iluminação espiritual, não existe fonte alguma além das exemplificações de Jesus no seu evangelho de verdade e vida. Os próprios filósofos que falavam da terra antes dele não eram senão emissários da bondade e sabedoria, vindos à carne, de modo de lhe preparar-me a iluminosa passagem pelo mundo das sombras, razão por qual o modelo de Jesus é definitivo e único para a realização da luz da verdade em cada homem. Olha que maravilhoso, gente. Olha que maravilhoso. Olha como que Jesus, ele nos surpreende, assim, em cada gesto, até com a escolha dos apóstolos dele. Ele escolheu em maneira de que cada personalidade ali, ela venha hoje, nos dias de hoje, nos ensinar, nos tratar assim, um a um, as nossas questões da alma, as nossas questões pessoais, as nossas questões, né, dos nossos sofrimentos, das nossas emoções, dos nossos sentimentos, porque ele sabe das nossas fragilidades. Ele sabe o quanto nós somos frágeis e suscetíveis, que quando nós falamos assim, a minha proposta vai ser essa, eu vou agir assim, ele conhece, ele sabe que às vezes nós não temos essa atitude, às vezes nós não vamos conseguir cumprir com as nossas promessas, porque ainda nós somos suscetíveis às emoções, às coisas ainda que estamos tão ligados no mundo material. Então, assim, eu termino assim, então, com esse verso aqui da Emmanuel.